Jó capítulo 1, versículo 1 está escrito o seguinte: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. E este homem era cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal. Temos falado sobre essa expressão que é usada aqui no início, havia, para dizer que existia um homem na terra de Uz chamado Jó. E a pergunta que nós temos que fazer hoje é: por quê? Porque diz aqui havia. Por que havia? Por que existia? Por que um ser humano existe? Por que um ser humano está aqui? Por que você está aqui nesse mundo, por exemplo? Você sabe por que você está aqui nesse mundo? Há quem viva dizendo: eu não sei porque eu estou nesse mundo, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu vim ao mundo por causa das coisas que acontecem. Mas você tem que entender uma coisa, todos temos que entender uma coisa. Todos nós estamos nesse mundo por permissão de Deus, por um propósito de Deus. Todos nós, porque ninguém veio a esse mundo sem que ele tenha permitido. Todos que vieram a esse mundo foi com a permissão dele, foi por um propósito dele. Só que é preciso entender algo. Não é porque ele permitiu que nós viéssemos ao mundo que é ele que vai determinar o que vai acontecer na nossa vida. Porque se fosse Deus que determinasse o que fosse acontecer na nossa vida, como é que nós estaríamos? É como uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Se dependesse de Deus, a sua vida mudaria quando? Agora. Mas depende de Deus? Depende de Deus. Então, se dependesse de Deus, todos nós estaremos muito bem. Porque Deus, ele criou o homem e colocou o homem no inferno. Foi isso, né? Deus, ele criou o homem e colocou o homem num lugar sofrível, num lugar detestável, num lugar horrível. Foi isso que Deus fez, né? Não, Deus criou o homem e colocou o homem no paraíso. Foi isso. E era isso que Deus queria para o homem. Só que aí o homem fez o que fez. Então Deus, ele apenas permitiu com que a gente viesse ao mundo. Agora, cada um de nós temos que decidir a forma, a maneira como vamos viver. É certo que, como falamos, ele tem um propósito, ele tem um plano para cada um. Você sabe que no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas, né? E você sabia que Deus, ele tem um propósito para cada uma dessas 8 bilhões de pessoas? Um propósito individual. Um propósito para cada uma. Como no exemplo de Jó, aqui diz: havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Jó veio ao mundo. Eu não estou falando do nascimento aqui, mas se Jó estava aqui, é porque um dia ele nasceu, né? Ele não foi uma cegonha que trouxe ele. Não, ele foi gerado por alguém e veio ao mundo. E ele veio ao mundo com a permissão de Deus. Ele veio ao mundo e Deus tinha um plano, um propósito para ele. E assim com cada um de nós. Deus, ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. Para cada uma das mais de 8 bilhões de pessoas. Tá vendo o seu vizinho? Você não tá vendo o seu vizinho, mas Deus, ele tem um propósito para ele. Deus tem um propósito para cada um. Para cada um. Um propósito exclusivo para aquela pessoa. E ele procura apresentar esse propósito. Deus não faz assim. Ele não tem um plano pra gente e esconde esse plano, esse propósito que ele tem. Não, ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele apresenta o plano dele para nós. Ele apresenta aquilo que ele quer para nós. Como aconteceu com Adão e Eva. Você vê lá no princípio que Deus chegou para eles e falou: olha, seguinte, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Ele falou para o homem também, né, inclusive, dominar sobre as aves, sobre tudo, né? Ele falou isso para o homem, mas ele falou para os dois: vocês podem comer todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Deus apresentou o plano dele para eles. Ele apresentou, ele não escondeu, ele não ignorou. Ou melhor, ele não escondeu, ele não ocultou isso deles. Mas ele apresentou, ele disse: ó, é isso, isso, isso. Se vocês seguirem esse caminho, vai acontecer isso, isso, isso. E enquanto Adão e Eva estavam obedientes a Deus, as coisas aconteceram. Estava tudo certo, eles estavam no paraíso, eles tinham comunhão com Deus, Deus descia na viração do dia para ter comunhão com eles. A vida era uma maravilha, era um paraíso, literalmente. Mas aí
Adão e Eva escolheram trocar o plano de Deus por causa de um momento, por causa de uma ilusão, por causa de uma mentira. E é o que acontece hoje também. É o que tem acontecido desde então. Você vê que Deus ele tem um plano, como falamos para cada um. Mas a maioria das pessoas, elas ignoram esse plano, esse propósito de Deus para a sua vida. E vivem a vida do seu jeito. Vivem a vida da sua maneira. E Deus não pode fazer nada. Porque ele deu a cada um o direito de fazer o quê? De escolher o que vai fazer com a sua vida. Deus ele deu esse direito. Ele tem um plano, sim, só que plano não é destino. Plano é plano. É como um pai. O pai tem um plano que o filho seja um advogado. Esse é o plano do pai. Mas e se o filho não quiser seguir esse plano? O que o pai vai fazer? Ele vai botar ele numa escola de direito, vai obrigá-lo a concluir os 5 anos para se formar em advocacia e ainda depois vai obrigá-lo a trabalhar como advogado. É assim? Não existe isso. Se o homem não faz isso, quem dirá Deus, meu amigo? Deus ele só tem um plano. E ele propõe esse plano, ele apresenta esse plano. Se a pessoa não quer, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele deu o direito de escolher. Mas o plano dele está ali. O plano dele está ali, disponível. Eu disse que Deus ele tem um plano para cada uma das mais de 8 bilhões de pessoas. Se essas pessoas escolherem se voltar para eles, o plano dele está ali esperando elas. Não tem uma pessoa que esteja nesse mundo sem a permissão de Deus. E não tem uma pessoa que esteja nesse mundo sem que Deus tenha um plano para ela. A pessoa pode ser, desculpa a expressão, pode ser considerada como um lixo. Vê essas pessoas que ficam jogadas aí. Vê essas pessoas aí. Deus tem um plano para cada uma delas. Ele tem. Não estou falando isso para sensibilizar não, meu amigo. Eu estou falando isso porque é real. Deus tem um plano. Mas Deus ter um plano muda o quê? Deus tem um plano muda o quê? Se a pessoa não segue esse plano. Não muda nada. Então é aquilo que falamos no início. Todos que estão aqui estão com a permissão de Deus. Estão pela permissão de Deus. Todos que estão aqui, Deus tem um plano. Mas quem determina o que vai acontecer com cada um não é Deus, é a pessoa. Através da escolha que ela faz. Porque Deus tem um plano. Deus quer algo com a pessoa. Mas o que a pessoa faz? Para onde a pessoa está indo? Essa é a questão. O plano Deus tem. O propósito ele tem. Mas e a pessoa? O que ela vai fazer? Nós viemos ao mundo, meu amigo, não pela nossa vontade. Porque eu pergunto, quem gostaria de estar aqui? Quem decidiu? Não, agora eu vou nascer. Foi assim? Não. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. A vontade de Deus nos trouxe ao mundo, como falamos ontem. Mas o que fazemos no mundo, quem decide não é Deus. Somos nós. A vontade de Deus nos trouxe ao mundo. Mas o que fazemos no mundo, quem decide não é Deus. Sou eu. É você que decide o que você vai fazer nesse mundo. Porque Deus tem um plano. Só que ele só tem um plano. Só tem um plano, só isso. Se você vai seguir esse plano ou não, aí é com você. Mas eu tenho que lhe dizer que ele tem um plano para você. Ele tem um plano para sua vida. Ele tem um plano. E quantas pessoas têm seguido esse plano? A pergunta é, você tem seguido o plano de Deus para sua vida? Não estou falando aqui de conquistas, de bênçãos materiais. Porque às vezes a pessoa acha que Deus é com ela só porque ela está ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro até um incrédulo ganha, meu amigo. Casar até um incrédulo casa. Ter uma família até um incrédulo tem. Isso não significa que eu estou seguindo o plano de Deus, não. Isso não significa que eu estou dentro dos propósitos de Deus, não. Porque tem pessoa que está vivendo tudo isso, está desagradando a Deus, está longe de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, mas você tem seguido esse plano? Você tem seguido esse propósito? Porque se você não tem seguido, no final vai acabar dando tudo errado. E não vai dar tudo errado para Deus. Vai dar tudo errado para você, meu amigo. Porque quem perde não é ele. A alma não é dele, a alma é sua. A alma é de quem? É sua. Se você não segue o plano, o propósito dele para você, quem vai perder no final é você.
É você. Nós costumamos dizer que há uma disputa, há uma batalha pela alma de uma pessoa entre Deus e o diabo. Isso acontece durante a vida inteira. Mas se a pessoa se perde, quem perde não é Deus, porque Deus continua sendo Deus. Quem perde é a pessoa. É claro, Deus queria salvá-la, mas é como falamos. Nós viemos ao mundo não pela nossa vontade, mas pela vontade dele. Mas quem decide o que vai fazer somos nós e não Deus. Você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque Deus permitiu. Ele te permitiu estar aqui. Mas quem decide o que vai fazer aqui é você. Você vê que a maioria das pessoas vivem a vida fazendo aquilo que elas querem. Pensando que é por isso que elas estão aqui. Tem gente que pensa que está aqui para fazer o que quer. Para fazer o que gosta. Para fazer o que tem vontade. Tem gente que pensa que está aqui por isso. Essa pessoa não tem nem ideia do que está fazendo aqui. Aí você vê a pessoa indo de mal a pior. É depois que morre vai acabar onde? No inferno. Era isso que Deus queria? É que você vai pro inferno que Deus quer? Você acha que Deus permitiu você vir ao mundo para ir pro inferno, meu amigo? Você acha que Deus faria isso? Você acha? Você acha que Deus permitiria você vir ao mundo para ir pro inferno? Não, ele não fez isso. Quem fez isso foi você. Eu não estou dizendo que você vai pro inferno. Eu estou dizendo que se a pessoa for pro inferno, você acha que foi por isso que Deus permitiu que ela visse ao mundo? Não foi por isso. Não foi por isso. Foi o que a pessoa escolheu. Porque a vontade de Deus ela só nos traz ao mundo. O que nos leva para cima ou para baixo é a nossa própria escolha, a nossa própria decisão. Então Deus não permitiu com que ninguém viesse até aqui para fazer aquilo que quisesse e depois morresse e ir para o inferno. Não, não foi por isso que Deus permitiu a pessoa estar aqui. Deus permitiu a pessoa estar aqui para que ela seguisse o plano dele. Só que ele não pode obrigar a você a fazer isso. Ele não pode impor isso a você. Ele não pode forçar isso a você, porque isso seria injusto da parte dele. Então o que ele faz? Ele fala com você. Ele propõe a você. Não foi o que ele fez com o povo de Israel? Hoje, eu coloco diante de vocês morte e vida, bem e mal. Escolhe a vida. Escolhe a vida. É isso que Deus faz, meu irmão. Ele apresenta o plano dele. Ó, esse aqui é o meu plano, ó. Se você quiser me seguir, é isso, isso, isso. O Senhor Jesus fez algo assim. Quando disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muito atraente, né? Extremamente atraente, né? Muito atraente. Olha a forma como ele chamou as pessoas. Quem quiser vir após mim, case-se, conquiste uma família, ganhe muito dinheiro, fique muito famoso, seja um político. Quem quiser vir após mim, seja tudo isso. Foi isso que ele falou, né? Não, olha o que ele falou. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois me seguir. Muito atraente, né? É muito atraente esse convite dele, né? É por isso que as pessoas aceitam o convite do diabo. Porque sabe o que o diabo diz? Case, fique rico, pegue todas, fique famoso, seja curado, prospere, ganhe, compre um carro, compre uma casa, compre isso, beba, se drogue, se divirta, curta, aproveite, faça festa, faça farra. Olha o convite do diabo como é maravilhoso. Olha o plano do diabo como é maravilhoso. Só que onde que vai dar esse plano aí? Esse plano vai dar no inferno, meu. A festa é aqui. Como o rico lá do Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 ao 31. O Senhor Jesus falou que o homem vivia todo dia numa farra. É todo dia uma festa. Melhores vestes, melhores roupas, melhores refeições, melhores alimentos. Comia do bom e do melhor. Tinha o melhor dessa terra. Mas depois que morreu foi para onde? Foi para o inferno. Porque nós temos que entender que assim como Deus tem um plano, o capeta também tem um plano. É até meio duro falar isso aí, mas é a realidade. E o plano do diabo, meu amigo, não é o que você pensa. Ele não está querendo levar você para macumba, pro terreiro. Não agora.
Mas talvez daqui a pouco, né? Mas ele não tá querendo levar você para fazer isso aí, não. Agora ele só quer te tirar de perto de Deus. Mas ele tem o plano dele também. Ele tem o plano dele também. O plano dele é que você viva uma vida fácil, uma vida longe, separada de Deus, do pecado, uma vida errada, uma vida conveniente, uma vida agradável, uma vida cômoda. Esse é o plano do diabo para você. Mas aí tem o plano de Deus também. É como falamos, Deus tem um plano para cada uma das mais de 8 bilhões de pessoas. Sabe lá o que é isso? Eu não sei quem é você. Eu não tô tentando dar uma de revelador, não, porque eu não sou bom com esse negócio, não, graças a Deus. Mas Deus tem um plano para você, meu amigo. Eu sei que é muito comum a gente ouvir isso por aí, né, das pessoas. Mas eu não tô falando isso aqui para agradar ninguém. Eu tô falando isso porque é realidade. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano, mas eu não estou dizendo que isso aqui vai mudar alguma coisa, porque se você não seguir o plano dele, você vai acabar com tudo. Porque ou a gente segue o plano de Deus, a gente segue o plano do diabo. Porque Deus tem um plano, mas o diabo também tem um plano. Se você diz não para o plano de Deus, você diz sim para o plano do diabo. Que não é o que você pensa, que não é o que parece. Não tem nada de aparência demoníaca, diabólica. Não, às vezes aparece até santo, parece até ser de Deus. Mas isso é só para atrair as pessoas, para levá-las para o inferno. Mas Deus tem um plano para você, meu irmão. Se você está aqui, é com a permissão dele. Mas é você que decide, né? É como falamos e repetimos. Olha que forte, a vontade de Deus nos trouxe ao mundo. A vontade de Deus, é pela vontade de Deus que nós estamos aqui. É pela vontade de Deus. Mas o que nós fazemos no mundo, quem decide não é a vontade de Deus, não é Deus, somos nós. Deus nos trouxe até esse lugar, mas o que nós vamos fazer aqui, Ele deixou na nossa mão. Só que Ele nos trouxe até aqui e Ele fez mais do que isso. Você não escolheu estar aqui, Ele te trouxe até aqui. Ele permitiu com que você viesse ao mundo. Então Ele traz você até o mundo e faz o seguinte, apresenta o plano dele para você, como Ele fez com Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva e depois apresentou um plano. Ele permite com que você venha ao mundo e apresenta o plano dele para você. Agora, se você vai seguir ou não, é com você. Mas no mesmo jeito que Deus nos dá escolha, direito de escolha, Ele também nos dá a responsabilidade sobre aquilo que vamos escolher. Temos o direito de escolher. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode ou não pode? Pode. Quem vai te impedir? Quem vai te impedir? Quem? Quem? Ah, se eu pecar, Deus vai me matar. Olha tanto de gente vive no pecado, aí Deus não mata. Porque Ele deu livre-arbítrio, meu amigo. E quando Deus escolhe dar livre-arbítrio ao homem, Ele escolhe se sujeitar à escolha do homem. Eu não estou incentivando você a pecar. Eu estou dizendo aqui que se você quiser fazer aquilo que é errado, nem o próprio Deus pode te pedir. Mas você tem que estar ciente do que? Consequências. O que vai acontecer? Aí Deus também não vai pôr a mão. Deus também não vai pôr a mão. Se a gente faz coisa errada, a gente vai ter que lidar com as consequências depois. Eu estava conversando com um rapaz recentemente, o rapaz que está preso, né? E estava falando com ele sobre mudar, né? Aí ele mencionou exatamente isso. Ah, mas a gente tem livre-arbítrio. Aí eu falei com ele, então as consequências não importam, né? As consequências não importam mais. Porque é curioso, né? Muito interessante isso. Enquanto as consequências estão lá na China e a pessoa no Brasil, ela não está nem aí para as consequências. Mas quando as consequências vêm, quando as consequências chegam no Brasil, aí bate o desespero. Aí bate o desespero. Eu não estou aqui querendo ser sarcástico, mas esse mesmo rapaz, há 3 meses atrás ou 4 meses atrás, estava preso também. Ele saiu por um tempo e voltou a ser preso de novo. Mas esse mesmo rapaz estava chorando. Ele estava chorando preso lá, dizendo que o filho dele havia falecido, e ele chorando, dizendo, como é que Deus permite a coisa dessa? Eu não consigo nem ver meu filho. É muito fácil
Você dizer que não tá nem aí pro que vai acontecer, enquanto o que está para acontecer está lá do outro lado do planeta. Eu quero ver a pessoa, quando as coisas acontecerem, ela ter a coragem de dizer isso, que não tá nem aí. Muita gente dizia que não tá nem aí pro que vai acontecer. A hora que aconteceu, a pessoa ficou desesperada. É como com relação à salvação da alma. Às vezes a pessoa diz que não tá nem aí, mas quando vem o capeta buscar a alma, quero ver se ela não tá nem aí. Quando vem o diabo levar a alma e levar a alma pro inferno, quero ver se não vai estar nem aí. Quero ver se não vai estar dando a mim, não quero ver. Quero ver. Porque é muito fácil ser valente enquanto o problema está lá do outro lado do mundo. Mas difícil é ser valente quando o problema está ali diante de você. Então as consequências podem não importar mais agora, enquanto elas estão a 1000 quilômetros de distância. Mas a hora que ela estiver aí na porta, aí vai importar. Aí vai importar. Não é Deus castigando e punindo ninguém, não, meu amigo. Aquilo que você planta, você colhe. Então é por isso que a escolha mais inteligente, a escolha mais sensata é seguir o plano de Deus, não por medo. Não por medo. Mas porque, poxa, se Deus quer o melhor pra mim, por que diabo eu vou querer outro plano do Satanás, que quer o pior pra mim? Só porque eu vou ter porcaria de prazer, isso, dinheiro, desgraça, daquilo outro? Só por causa dessas porcarias? Só por causa disso? Aí a pessoa fala, tá tentando me colocar medo. Meu amigo, ele tá querendo oferecer o melhor pra você. Pra você. Se você for não, ele não ganha nada mais, ele tá querendo oferecer o melhor pra você. Ele tá querendo dar o céu pra você. Mas você tá querendo ir pelo caminho fácil, pelo caminho agradável, pelo caminho cômodo, pelo caminho conveniente. Você acha que ele tá querendo colocar medo em você. E você acha que ele é cruel, que ele é mau. Ele tá te oferecendo o melhor e você tá indo pro pior. E a culpa é dele ainda. A culpa é dele. Ele que tá errado. Ele que é mau, ele que é cruel. Ele apresenta para você o plano dele perfeito, bom, agradável, como está escrito. Mas você está indo querendo ir pelo caminho todo errado, desgraçado o caminho. E ele é o errado. Ele é o errado. Ele é o culpado. Ele é o injusto. Ele está querendo colocar medo. Ele está querendo que a gente vá para ele pelo medo. Mas vamos pensar. Vamos pensar. Tem um caminho aqui, um caminho bom. Caminho bom, não é um caminho fácil, mas é um caminho bom. É um caminho que no final vai dar bom. Mas aí tem lá um caminho muito fácil. Muito fácil, mas lá no final tem uma desgraça total. Aí a pessoa, ao invés de ir pelo caminho que ela sabe que é bom que tal, ela vai pelo caminho que é aquela desgraça total, aquela facilidade e tal, mas é no final aquela desgraça. Aí depois que chega no final, ela quer culpar a pessoa que lhe apresentou o caminho bom. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um plano de Deus, meu amigo. E tem um plano do diabo. Como falamos e mais uma vez repetimos. Deus tem um plano para mais de 8 bilhões de pessoas que se encontram nesse mundo. Mas ele só tem um plano. Se você está aqui é porque ele permitiu que você estivesse aqui. Ele, além de permitir com que você estivesse aqui, ele ainda colocou o plano dele diante de você. E mais do que isso, ele permite a você escolher. Porque, por exemplo, imagine se ele colocasse o plano dele diante de você e você não pudesse escolher. Adiantaria alguma coisa? Não adiantaria. Mas ele coloca o plano diante de você e diz: escolhe a vida para que você viva. Coloco diante de você vida e morte, bem e mal. Escolhe a vida para que você viva. É isso que Deus faz. Mas se a pessoa não segue esse caminho, o que ele fez? O que ele fez? O que está de errado com ele? Não tem nada de errado. É a pessoa. É a pessoa. Então, meu amigo, tá aí o plano de Deus e o plano do diabo. Todos têm um plano. Deus tem um plano para todo mundo. Deus tem um propósito para todo mundo. Mas quem decide, quem escolhe o que vai seguir é você. Sou eu.
Mas é como falando, se eu não seguir o plano de Deus, eu vou seguir o plano do diabo. Eu posso gostar muito do plano do diabo aqui. O plano do diabo nesse mundo é uma maravilha. É uma maravilha. Ele veio só para roubar, matar e destruir. Mas é uma maravilha. É um maravilhoso. Aí depois a pessoa ainda vai para o inferno ainda. Mas é o plano que a maioria está seguindo. Por quê? Não lhe custa nada. Não lhe custa nada. É muito fácil, é muito agradável, é muito cômodo, é muito conveniente, é muito legal, é muito bacana. Curte, aproveita, festeja, farriando. É isso aí, plano do diabo. A pessoa faz o que quer, a pessoa faz o que dá vontade, a pessoa. Mas acontece isso aí. Cada um decide, cada um vai decidir, vai escolher qual plano vai seguir. Mas o plano de Deus está aí, para todos, todos, sem exceção. Não importa o que você fez, não importa quem é você, nem interessa quem é você. O plano de Deus está diante de você. Como ele falou para o povo de Israel, nós falamos para você. Hoje, a vida e a morte está diante de você. E Deus aconselha a você, escolhe a vida. Deus tem um plano para você, né? Deus tem um plano para você. Talvez a sua vida está de ponta cabeça, mas Deus tem um plano. Mas isso só vai significar alguma coisa se você decidir fazer parte desse plano. Porque a nossa vida não faz sentido até nós encontrarmos o plano de Deus. Porque eu, antes de seguir o plano de Deus, eu queria morrer. Eu queria matar as pessoas e queria morrer. Era isso que eu queria antes de seguir o plano de Deus. Mas depois que Deus me apresentou o seu plano, e várias vezes ele me apresentou, só que eu não queria seguir. Eu queria ir para qualquer lugar, menos seguir o plano de Deus. Só que chegou uma hora que não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, só tinha Deus ali. Deus e o seu plano ali diante de mim, né? E naquele momento eu tomei a decisão de seguir o plano de Deus e hoje foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu não me arrependo do que fiz. Eu não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Hoje eu tenho a maior alegria em fazer parte do plano de Deus. E eu vivo por isso. E eu não estou perdendo nada. Eu tive que abrir mão de muita coisa, né, para poder seguir esse plano. Mas hoje eu vejo tudo isso como Paulo falou, isso aí não é nada. Isso aí não é absolutamente nada. Hoje eu faço parte de algo infinitamente maior e melhor. Hoje eu faço parte de algo que vale a pena. E esse plano está disponível para cada um. Se você quer fazer parte desse plano, tome essa decisão aí onde você está. Faça uma oração. Fale com Deus. Fale, meu Deus, até hoje eu vivi do meu jeito. Eu fiz aquilo que eu queria. Eu andei por onde eu queria. Eu curti. Fiz isso, aquilo, outro. Mas eu não quero mais isso não. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ser essa pessoa. Eu tô cansado. Eu tô cansada. Se o Senhor tem um plano para mim, me mostra qual é o teu plano para mim. Me mostra qual é o teu plano para minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito, não. Eu quero uma mudança. Fale com Deus nesse momento, com as suas palavras. Fale com Ele, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem um plano, meu amigo. Um plano que não é fácil, mas é um plano perfeito. Não se iluda com a aparência, porque o mundo ele tem aparência. Só que é só aparência. É só ilusão, é só engano. Como falamos certa vez, o mundo ele é feito de personagens que interpretam muito bem o seu papel. O cenário é muito bonito. Os atores ensaiam muito bem. O elenco é muito bem... Como eu posso dizer? O elenco é muito... Há uma sinergia, né? No elenco desse mundo, né? Para tentar atrair, para tentar envolver as pessoas, mas não passam de atores, não passam de personagens. Não é real, é uma ficção. É tudo um teatro, meu amigo, porque aquilo ali não existe. Nenhuma daquelas coisas existe, é tudo uma fachada. Mas o que Deus te apresenta é algo real. O que Deus te apresenta é algo verdadeiro. Eu posso afirmar isso porque eu posso falar do que aconteceu comigo. Eu vivia uma ilusão, eu vivia uma mentira. Até que eu conheci o plano de Deus. E eu encontrei algo de verdade, algo que realmente vale a pena. Algo por qual eu entendo que vale a pena lutar. Algo que vale a pena dar, inclusive, a própria vida, né?
Eu encontrei uma causa que vale a pena dar a própria vida por ela. Esse é o plano de Deus. A nossa vida ganha sentido, ela ganha significado, ela ganha importância quando a gente escolhe fazer parte do plano de Deus. Se você quer isso para você, faça isso a partir de hoje. Decida isso nesse momento. Seguir a direção de Deus, porque desde o princípio ele tinha um plano para você. Desde o dia que você nasceu, você já nasceu com um plano. Deus queria que você seguisse um caminho, você não seguiu esse caminho. Mas agora, a partir de hoje, você pode seguir esse caminho. Não pense que é tarde demais. É tarde demais para quem se encontra no inferno. Mas para quem está vivo, viva, não é tarde demais. Você pode se voltar para Deus agora. Hoje não é tarde. Eu não sei amanhã, eu não sei daqui a pouco. Mas hoje, aqui, agora não é tarde. Então faça isso agora, nesse momento. Decida seguir o plano de Deus. E isso é uma coisa que é feita todo santo dia. Porque todos os dias Deus está falando conosco. Deus está mostrando o caminho, Deus está apontando o caminho. Então todos os dias nós precisamos dar ouvidos à sua voz. Se você fizer isso, meu amigo, você pode ter mais absoluta certeza que você vai encontrar aquilo que você estava procurando, aquilo que você estava precisando, né? Especialmente a vida eterna no final do caminho. E inclusive quando fala-se de salvação, muitas pessoas não entendem o que é a salvação. Mas só para que você entenda, né? As pessoas que se encontram agora no céu, meu amigo, são pessoas que olham para tudo aquilo que elas passaram nesse mundo e veem que isso não foi absolutamente nada. Muitos brincam com o céu, zombam do que acontece no céu. Muitos não têm ideia do que é o céu. Mas o céu, meu amigo, o céu vai fazer você olhar para tudo aquilo que você passou aqui e dizer que valeu a pena. Valeu a pena. E dizer que isso aqui não foi nada. Porque o céu é algo extraordinário. Não existem palavras que eu possa descrever o céu. É muito mais do que anjos cantando e não sei o que lá. Não, é muito mais do que isso. Você vai ter a presença de Deus com você ali. E não tem nada mais precioso do que isso, do que a presença do próprio Deus ali com você eternamente. Você está para sempre perto dele. Essa certamente é a maior riqueza que uma pessoa pode ter Deus perto de você. Agora, pense, por exemplo, do outro lado. Do outro lado, as pessoas estarão definitivamente separadas de Deus, porque você sabe. O mundo, ele é o que é. Destruição, prostituição, matança, ódio, desejo de vingança. Mas existe Deus, meu amigo. Aqui tem Deus. Tem todas essas coisas, mas tem Deus. É por isso que nós temos esperança. Mas no inferno não tem Deus. A pior dor que uma pessoa pode sentir é a dor da ausência de Deus. E muito pior do que isso é você saber que Deus não está ali e Deus nunca mais será visto por você. Nunca mais você o verá, nunca mais você ouvirá a sua voz, nunca mais você poderá estar com ele. Então, perceba como são dois extremos. A pessoa que estará lá em cima, ela terá uma satisfação eterna, inigualável. Mas a pessoa que estará lá embaixo, ela vai ter um tormento que ela jamais imaginou que poderia existir. É por isso que eu digo a você, meu amigo, vale a pena. Vale a pena você sacrificar tudo, você abrir mão de tudo, para um dia, poder estar nesse lugar com Deus. Eu não tenho palavras para poder falar sobre esse lugar. Mas uma coisa eu garanto para você. Vale a pena, vale mais a pena do que qualquer coisa nesse mundo. Vale mais a pena do que qualquer coisa nesse mundo. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o prazer do mundo pode chegar sequer aos pés do que tem lá no céu. Eu estou falando aqui de ruas de ouro, disso. Não, estou falando da presença do próprio Deus, amigo, conosco. Porque isso é mais precioso que qualquer coisa que possa existir. Então decida isso a partir de hoje. E viva isso. Siga o plano, a direção de Deus para a sua vida.
e assim você vai encontrá-lo no final do caminho.